Primeira questão da segunda fase da FUVEST, ano 2016. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a uma altitude h. Claro que essa altitude h é da superfície da Terra. Para você ter uma noção, eu coloquei aqui a Estação Espacial, aqui está ela. Está orbitando a Terra. A aceleração da gravidade terrestre dentro dessa espaçonave é... Então ele quer saber quanto que vale o G dentro, no interior dessa espaçonave. E aqui ele colocou as alternativas. E no Note a Dot ele colocou que GT é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Na superfície da Terra. E RT é o raio da Terra. Aqui está a fórmula da aceleração da gravidade num ponto qualquer, uma determinada altura. De qualquer planeta. G é o valor da aceleração da gravidade, é uma altura R do centro do planeta, É medido em metros por segundo ao quadrado ou Newton por quilograma, que é quilograma. G maiúsculo é a constante de gravitação universal, esse valor será sempre dado, vale 6,67 vezes 10 a menos 11, é uma constante Newton metro quadrado por quilograma quadrado. M maiúsculo é a massa do planeta que origina o campo gravitacional. Essa massa no sistema internacional é medida em quilogramas, no caso é a Terra. E R é a distância do centro do planeta, cuidado aqui, do centro do planeta, daqui a hora que eu estou te mostrando, tá vendo? Do centro do planeta até o centro do corpo. É medida em metros no sistema internacional. Então R é a distância daqui, no nosso caso, ele está pedindo G, no interior da estação, tá? Então a distância que ele quer, o R é daqui até aqui, é o R maiúsculo, que é o raio da Terra, mais o H. E aqui na superfície da Terra você tem o GT, que é o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra, e aqui na estação espacial você tem o GN, que é a gravidade, ou GE, tá? Que é a aceleração da gravidade no interior da nave espacial. Então esse GN aqui, tá, na nave, ou o E, GE, a mesma coisa, no interior da nave espacial, da estação espacial. Esse GN é o GE. Essa fórmula G é igual a GM sobre R quadrado, ela já está pronta para você, tá? Mas se você quiser verificar a demonstração dela, basta você ir no fisicovestibular.com.br, mecânica, gravitação, a aceleração gravitacional. A demonstração dessa fórmula está lá. Então vamos primeiro calcular a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Aqui, ó, na superfície da Terra, a uma distância R do centro da Terra. Ela é GT, esse G é o mesmo, é o G maiúsculo, a constante de gravitação, M é a massa da Terra e R é a distância do centro da Terra até onde você quer a aceleração da gravidade, que é na superfície. Então, GT é GM sobre R quadrado. Vamos agora calcular o valor da aceleração da gravidade dentro, no interior da estação espacial, que está a uma distância R do centro da Terra, e esse R'inho, tá? É o raio da Terra mais o H. Então, lá na estação espacial, ela vale GM sobre a distância do centro da Terra até onde está a nave. É o R, que é o raio da Terra, mais essa altura aqui, que vai da superfície da Terra até a nave. Está aqui, ó, GM sobre R mais R, tudo isso ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Dividir membro a membro, 2 por 1. Então, você vai dividir GE por GT, que vai ficar GM sobre R mais H, tudo isso ao quadrado, sobre GM sobre R da Terra ao quadrado. Vê, GM com GM cancela. Vai sobrar R quadrado sobre R mais H ao quadrado. Tá vendo esse GT? Você joga ele multiplicando. Então, o valor da aceleração da gravidade lá no interior do satélite, ele vale GT, abre o parênteses, tá vendo? Tá tudo ao quadrado. Então, a gente coloca aqui entre o parênteses, todo o quadrado. Então, vai ficar R sobre R mais H ao quadrado. E a alternativa correta é D. Oitava questão da FUVEST ano 2016. Versa sobre física moderna, mais especificamente teoria da relatividade, mas acontece que todas as informações e as fórmulas e os valores foram fornecidos.
aqui esse desenho não foi dado, tá? Eu que coloquei para você ter uma ideia. Diz assim: o elétron e sua antipartícula, o pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Em uma reação em que o elétron e o pósitron, ambos em repouso, está aqui o elétron e o pósitron, ambos em repouso, se aniquilam, processo de aniquilação, dois fótons de mesma energia, então os fótons têm a mesma energia, são emitidos em sentidos opostos, está vendo que no meu desenho eu coloquei um para a direita e um para a esquerda. Aí ele quer a energia de cada fóton produzido é em megaelectronvolts aproximadamente, ele colocou as alternativas. Aí ele forneceu tudo que você vai precisar no note e adote. Veja aqui, relação de Einstein entre energia E e massa m, E igual a mc², que é a famosa equação do Einstein. Massa do elétron vale 9 vezes 10 a menos 31 kg. A velocidade da luz, claro que é no vácuo, se é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Um elétron-volt tem 1,6 vezes 10 a 19 joule. Um mega-elétron-volt tem 10 a sexta elétron-volt. E no processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos fótons. Então, quando eles se aniquilam, toda a massa de quem? Do elétron e do pósitron são transformados em energia dos fótons. Resolução. Quando um pósitron e o elétron interagem, ambos podem desaparecer, que é o caso, produzindo dois fótons de mesma energia. Os dois fótons têm a mesma energia. Esse fenômeno é chamado de aniquilação. Quando o elétron e o pósitron são aniquilados, a energia liberada pela massa do elétron e do pósitron, que é a mesma para as duas, ela vale. M é 2 vezes a massa de um elétron, tá? Que foi fornecido, que é 2 vezes 9 vezes 10 a menos 31, que vai dar 18 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, o que nós achamos? A massa do pósitron e do elétron já juntas, tá? É fornecida, e essa energia das duas é fornecida pela relação de Einstein entre energia E e massa m, que é a famosa equação da teoria da relatividade. E, que é a energia liberada pelas duas massas, é m vezes c², onde c é a velocidade da luz, e essa velocidade da luz vale 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, também fornecida. Achando então E igual a mc², a massa das duas é 18 vezes 10 a menos 31, velocidade da luz ao quadrado, velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava, tudo isso ao quadrado, que vai ficar 18 vezes 10 a menos 31, vezes c² ou 3, que vai dar 9, e quadro 10 a oitava, que vai dar 10 a 16. Essa energia vai dar 162 vezes 10 a menos 15, que é a mesma coisa que 1,62 vezes 10 a menos 13 joules. O que nós achamos? Energia liberada pelos dois, pelo elétron e pelo pósitron, ao serem aniquilados. Como os dois fótons são emitidos com a mesma energia, cada um deles vai ter metade dessa energia aqui, que é a metade do 1,62 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, vai dar 0,81 vezes 10 a menos 14 joule, que eu chamei de Elinha. Então, Elinha vai ser 8,1 vezes 10 a menos 14 joules. O que nós achamos? A energia de um fóton. Vamos transformar agora esse Elinha, 8,1 vezes 10 a menos 14 joules, em elétron-volt, por regra de 3. Ele forneceu no note e adote que um elétron-volt tem 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Elinha, 8,1 vezes 10 a menos 14 joules, que é esse valor que nós achamos. Então, Elinha, agora, em elétron-volt, vai ser, cruzando, vai dar 8,1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 8,1 dividido por 1,6 vai dar 5,06 vezes 10 a quinta, que seria menos 14 mais 19, que vai dar 0,506 vezes 10 a sexta. Esse 0,506 eu arredondei para 0,5. Então, essa energia liberada por um fóton vai ser 0,5 vezes 10 a sexta elétron-volt. Mas acontece que 10 a sexta é mega,
Portanto, a energia que ele está pedindo, liberada por um fóton, é meio mega elétron volt. E a alternativa correta é a... Nona questão, transformações gasosas. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa. Então a massa de ar que está aqui dentro é constante, conforme ilustra a figura. Está aqui a figura, né? Inicialmente o sistema está em equilíbrio, então inicialmente ele está em equilíbrio a temperatura de 27 graus. Então tudo está a 27 graus Celsius. O volume do ar na garrafa é de 600 centímetros quadrados. Então o volume do ar aqui dentro é de 600 centímetros quadrados e o êmbolo tem uma área de seção transversal de 3 centímetros quadrados. Seria a grossura, a espessura desse êmbolo aqui, ó. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, veja bem, pressão atmosférica constante, trata-se de uma transformação isobárica. Para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura, de quanto subirá o êmbolo? Aproximadamente, e aqui estão as alternativas. Aí ele forneceu que 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin, graus Kelvin, e o considerar o ar da garrafa como um gás ideal. Muito bem, resolvendo. Pelo enunciado, como a pressão é considerada constante, então trata-se de uma transformação isobárica a pressão constante, cujas características são: claro que ela ocorre a pressão constante, isso quer dizer igual, e barros quer dizer pressão. Aí vem a fórmula. O físico Jacques Charles observou que para uma certa massa de gás, ideal, claro, mantida a pressão constante numa isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Veja aqui, tem que estar em Kelvin. Ou seja, V0, volume inicial, sobre T0, temperatura inicial, V, volume final, sobre temperatura T. Ou, se você quiser, mais importante ainda, V sobre T é uma constante. No nosso exercício, situação inicial. Na situação inicial, o volume do ar é o da garrafa. Então, o volume inicial é de 600 centímetros cúbicos, foi fornecido. E a temperatura inicial tem que estar em Kelvin. Então, é 27, que é da Celsius, mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Essa é a situação inicial, tá? Então, na situação inicial, ele tem o volume inicial de 600 centímetros cúbicos e a temperatura inicial de 300 graus Kelvin. Aí, na situação final, a temperatura aumentou de 1 grau Celsius. Então, a temperatura final do sistema ficou sendo T é igual a 300, que era antes, mais o 1, que vai dar 301 graus Kelvin. Por que isso? Tá? Eu somei 1, se a temperatura aumentou 1 Celsius, aqui houve um aumento de 1 Kelvin. Porque acontece que as escalas Celsius e Kelvin possuem o mesmo número de unidades. Cada uma delas tem 100 unidades. Significa isso? Que se uma delas sobe ou desce 1 grau Celsius, a Kelvin vai acompanhar, subindo ou descendo, 1 grau Kelvin. Por quê? Porque elas possuem o mesmo número de unidades. Então a temperatura final é 301 graus Kelvin. Agora vamos calcular o aumento de volume ΔV pedido do gás na situação final. Coloquei aqui um desenho para você ver, a gente vai trabalhar só com êmbolo, tá? Então, esse ΔH é de quanto o êmbolo subiu. Então, nesse desenho, esse aqui é o ΔH do gás aqui dentro, tá vendo? Do ar, no caso, né? Aqui dentro. Então, seria o volume desse cilindro aqui. E a seção transversal, a área de seção transversal do êmbolo foi fornecido, é 3 centímetros quadrados. Seria essa daqui, ó, tá? A grossura, a espessura. E o volume de um cilindro é a área da base, que é o 3, tá? S, vezes a altura, ΔH. E se você achar o volume desse cilindro, você está achando de quanto variou o volume na situação final do gás, que vai ser S vezes ΔH. O S é 3, que é a área da base, que é a seção transversal do êmbolo, vezes ΔH, que é o que o exercício está pedindo. Então, o novo volume, quando o êmbolo subiu de ΔH, ele vai ser volume final, que é o V0, né, que já estava, mais de quanto variou o novo volume, aumentou no caso.
que vai ser o 600, que era o volume inicial, mais 3 ΔH, que seria o novo volume, de quanto variou o novo volume, tá? Então, veja bem, agora é só aplicar a equação de uma transformação isobárica. Situação inicial, o que você tem? Volume inicial, 600 centímetros cúbicos, temperatura inicial, 300 graus Kelvin. Situação final, volume final, é o 600 mais 3 ΔH, que é o que ele está pedindo, e a temperatura final é 301 Kelvin. Jogando na equação da isobárica, volume inicial sobre temperatura inicial, volume final sobre temperatura final, substituindo o V0 é 600, o T0 é 300, o V é 600 mais 3 ΔH e a temperatura final é 301 Kelvin. Dividindo 600 por 300 vai dar 2, vai ficar isso aqui, o 2 vai multiplicando, você vai ter isso é igual a 3 ΔH, portanto o ΔH vai ser 2/3 centímetros, 2/3 centímetros é aproximadamente 0,7 centímetros. O que nós achamos? Achamos a variação de volume do gás, o aumento de volume do gás, quando a temperatura aumentou de 1 grau Celsius ou de 1 grau Kelvin, que é o que ele está pedindo, e a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 10, ótica geométrica, refração da luz. Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d'água cilíndrica de 0,87 centímetros de altura, essa altura aqui é 0,87 centímetros, e base circular de 1 metro de diâmetro. Então, daqui até aqui você tem 1 metro, que é o diâmetro. Totalmente preenchida com água, conforme está esquematizado na figura. Aqui está a figura, tá vendo? Ele está totalmente preenchido com água. Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, então aqui está o feixe laser, ele vai emitir luz que vai passar numa direção que vai passar pela borda da caixa, bem rente à borda da caixa, fazendo um ângulo θ, está aqui com a vertical. Então esse raio de luz está passando pela borda, quando ele passa por aqui ele forma um ângulo θ com a vertical. Ele só poderá iluminar a moeda se, qual deveria ser o valor do ângulo θ? Aqui estão as alternativas, o valor do ângulo θ para quê? Para que ele consiga iluminar a moeda, totalmente a moeda, tá? Note a DOT, índice de refração da água 1,4, índice de refração da água N água 1,4, ele forneceu a fórmula, a FUVEST forneceu a fórmula, N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2, que é a fórmula da refração da água. Aí ele forneceu esses dados aqui que você vai usar para calcular, para descobrir quem é o θ que é pedido. Muito bem. Veja, olha aqui na figura. Para iluminar totalmente a moeda, o feixe de luz deve atingir a moeda de acordo com a figura, bem aqui no centrinho da moeda, tá vendo? Sofrendo uma refração de ângulo θ'. Então aqui está a fonte, acompanha comigo aqui, ó. O raio de luz, feixe de luz, passa pela borda, sofre refração, se aproxima da normal, porque ele está passando do ar para a água, do índice de refração menor para o índice de refração maior, e atinge a moeda. Quando isso acontecer, ela vai iluminar totalmente a moeda, que é o que o exercício está pedindo. Então observe os valores. Esse ângulo é θ que é pedido. Essa altura aqui, 0,87 fornecida, ele forneceu que daqui até aqui você tem 1 metro, então isso quer dizer que daqui, que essa distância é meio metro e essa distância é meio metro. E esse θ' é o ângulo de refração, esse é o ângulo, θ é o ângulo de incidência e θ' é o ângulo de refração. Então se a gente pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, eu passei ele para cá, tá vendo? Essa altura é 0,87, essa distância do centro da moeda até aqui é meio, aí nós vamos achar o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo que eu chamei de H. Então, calculando o valor da hipotenusa H no triângulo retângulo achurado, que é esse daqui, e vamos aplicar Pitágoras, você vai ter que H ao quadrado vai ser 1 dos catetos ao quadrado, 0,87 quadrado, mais outro cateto ao quadrado, meio ao quadrado, que vai dar 0,87 quadrado, vai dar 0,7596 mais
0,5 ao quadrado, 0,25 h ao quadrado, aqui ao quadrado, desculpem, ele vale 1,0069, aí eu tirei a raiz, esse h vai dar 1,0034, que eu arredondei para 1. Então o valor dessa hipotenusa aqui é 1, aproximadamente 1. Então agora nós vamos calcular o valor do ângulo de refração θ', jogando na lei do seno. Quem é o seno de θ'? É o cateto oposto, que é meio, dividido pela hipotenusa, que é o h, que no caso já chama, é 1. Então, o seno de θ' vai ser meio dividido por 1. Então, o seno de θ' do ângulo de refração é meio. Então, volta aqui. Aqui está a refração, ó. Ele está passando onde? Nesse ponto aqui ele está sofrendo refração, tá vendo? Então, ele está incidindo com o ângulo θ, está passando do ar para a água. E θ é o ângulo que ele forma com a normal. E está se refratando com o ângulo θ', que é o ângulo que ele forma com a normal, na água, tá? E o índice de refração da água, N água. Então, jogando na lei de Snell, você vai ter que o NA vezes seno do ângulo de incidência, que é θ, é igual ao N água, índice de refração da água, vezes o seno do θ'. Então, NA, seno θ, N água, seno θ'. Acontece que o NA ele não forneceu, você tem que saber, é 1, tá? Vezes o seno θ é igual ao índice de refração da água, que é 1,4, vezes o seno θ' que nós achamos aqui, ó. Então, o seno de θ do ângulo que ele está pedindo é 0,7. Seno de θ é 0,7, aí que você faz? Você vem aqui na tabela, tá vendo, ó? 0,7 é 45 graus. Portanto, pela tabela você descobriu que se o seno de θ é 0,7, o θ é 45 graus e a alternativa correta é... Questão número 11. Questão simples que envolve o Sistema Internacional de Unidades. Uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que essa gota vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando, E o incremento de massa ΔM, de quanto essa massa aumentou, então ΔM, em um pequeno intervalo de tempo, ΔT, poderá ser aproximado, avaliado, medido pela expressão ΔM é igual a alfa VS ΔT. Então, esse incremento, esse aumento de massa é dado por essa expressão aqui, ΔM fornecida, né? É alfa VS ΔT, em que o alfa é uma constante, V é a velocidade da gota, S a área de sua superfície e S a área de sua superfície. Aí ele quer, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, ele quer a constante alfa ele quer o valor da constante alfa no Sistema Internacional SI. E aqui estão as alternativas. Super simples. Então, da expressão ΔM é alfa VS ΔT, isolando alfa, você vai ter que o alfa é o ΔM sobre VS ΔT. Unidade no Sistema Internacional, substituindo aqui, ó, ΔM é variação de massa, é quilograma no Sistema Internacional, V no Sistema Internacional é metro por segundo, S, área, tá, metro quadrado, e ΔT, o intervalo de tempo, no Sistema Internacional é segundo. Substituindo todo esse valor, você vai ter quilograma, metro por segundo, vezes metro quadrado, vezes segundo. Olha aqui, segundo por segundo cancela, aqui embaixo ficou metro quadrado vezes metro, vai dar metro cúbico. Então vai ficar quilograma por metro cúbico. Esse metro cúbico sobe, quando ele sobe o expoente fica negativo. Então a unidade do alfa vai ser quilograma vezes m a menos 3 e a alternativa correta é a alternativa B de bola.